Deve ser cremado nesse fim de semana o corpo da turista de 26 anos que morreu aqui em Salvador depois que o teto da igreja de São Francisco desabou no Pelourinho, Júlia. E o desabamento dessa igreja histórica levantou um alerta sobre a conservação do patrimônio tombado aqui em Salvador. Na manhã desta quinta-feira, as polícias federal e civil continuaram com o trabalho de perícia. A Defesa Civil de Salvador interditou a igreja. Em coletiva de imprensa, os responsáveis disseram que vão seguir as instruções da Codesal e lamentaram a morte de Júlia Panchoni, de 26 anos. Como a polícia passa a atuar, ela, pelo menos em tese, precisa estabelecer os crimes que podem ter ocorrido. Mas ainda é muito preliminar, é preciso entender. Primeiro é elucidar os fatos. Uma vez elucidados os fatos, com calma, a gente faz a classificação jurídica adequada e dá os encaminhamentos adequados na esfera criminal, civil e administrativa, porque é um bem tombado que provavelmente vai exigir uma série de providências. Na segunda-feira, a instituição responsável já tinha enviado um comunicado ao IPHAN falando sobre a dilatação e deslocamento do teto. Eles afirmam que não tinham noção de que poderia desabar. Como nós somos leigos no assunto sobre estrutura, a gente não tinha capacidade de dizer que aquela fissura era motivo de desabamento e que a gente agora iria tirar as pessoas de dentro. A gente fez a carta, a carta para o pessoal do IPHAN e não para a Defesa Civil, porque a gente não mensura que aquilo vai cair a qualquer momento. O risco de desabamento de imóveis tombados é grande em Salvador, que possui 3.500 unidades tombadas apenas no centro histórico. Não somente aqui no Pelourinho, mas em todo o centro histórico nós contamos com quase 1.300 casarões que são catalogados pela Defesa Civil, inclusive com a gradação de risco desses. Os imóveis são informados aos particulares e ao órgão tombador, seja o IPHAN em âmbito federal, seja o IPAC em âmbito estadual. Estes que são os órgãos tombadores, as autarquias responsáveis pela preservação desse patrimônio histórico. Agora o imóvel vai permanecer fechado até que sejam feitas todas as reformas estruturais necessárias para não haver novos desabamentos. De acordo com o IPHAN, só é possível restaurar todos os monumentos e casarões tombados em Salvador se houver uma iniciativa conjunta entre as várias esferas públicas e privadas. É preciso que a prefeitura haja, é preciso que o governo estadual também se envolva, o IPHAN, a sociedade civil, o setor privado. A preservação do patrimônio, ela não é uma responsabilidade exclusiva de um órgão, embora a gente tenha muitas responsabilidades e tenha respondido a boa parte delas. É preciso que haja um pacto pelo patrimônio cultural brasileiro. O IPHAN diz que as obras já estão programadas e devem ser iniciadas em breve. Segunda-feira, a gente também publica a contratação emergencial para a limpeza do local, a estabilização, para que a gente não tenha aí uma intensificação desse desabamento ou de outros problemas, para que a gente então possa reconstruir a igreja e reabri-la à população. Nessa manhã, o presidente Lula deu entrevista para a Rádio Sociedade e comentou o que aconteceu. Ele lamentou a morte e os 5 feridos e criticou a forma como acontece a relação de tombamento dos imóveis e verba para a manutenção. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, você tomba as coisas, mas quando você faz uma política que você tomba um patrimônio público, é preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Ou seja, eu vejo um monte de prédio tombado na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o cidadão que fez o tombamento, que aprovou a lei na Câmara, de vereador, de deputado, um orçamento para que isso seja, conservado.